Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou Leonardo Gomes de Deus, professor do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG. E hoje é a primeira aula do ensino remoto emergencial da nossa disciplina Economia Política. Como eu disse na mensagem inicial, se eu passo vexame todos os dias que eu piso numa sala de aula, agora o vexame é universal. O direito conquistou, neste momento, o incômodo direito de passar um vexame em escala mundial. As minhas habilidades técnicas são muito precárias. No entanto, em nome das dezenas de milhares de famílias, em homenagem e memória aos mortos nesta pandemia, perdemos o professor Carlos Lessa, tantas pessoas que já se foram, temos que seguir em frente, temos que caminhar com o que temos e do jeito que podemos. A ideia desse sistema, ela nos faz perder menos tempo do que se esperarmos a volta ao antigo normal e, por outro lado, nos coloca um desafio muito instigante, um desafio de incluirmos mais pessoas na universidade. Embora o ensino à distância tenha certos limites, vários problemas que já têm sido apontados pelos especialistas, ele nos oferece uma solução. Se eu geralmente falo de 50 a 100 alunos e alunas em sala, agora nós podemos pensar em uma sala de aula do tamanho do estádio do Mineirão, por que não? Portanto, o sucesso dessa nossa empreitada, o mínimo sucesso, e eu vou dizer o que eu entendo por sucesso no nosso curso de Economia Política, o sucesso do nosso curso será que nós possamos dizer à sociedade que estamos prontos a incluir muito mais gente do que temos incluído até agora. No ano passado, 2019, 5 milhões de pessoas se inscreveram para o Enem, candidatando-se a modestíssimas 240 mil vagas no ensino superior federal brasileiro. É um número absurdo, é uma concorrência sem tamanho, é uma declaração de exclusão com recibo, e nós somos parte desse problema. Portanto, diante de todo o desespero, diante de todo o ceticismo das minhas limitações técnico-pedagógicas neste momento, vejo com um otimismo ponderado o nosso experimento. Eu nunca dei uma aula virtual antes, estou me sentindo como a Madonna, primeira vez, like a virgin, e espero que ao longo do semestre as aulas e os nossos contatos, as nossas interações possam melhorar. A ideia de gravar uma aula, um comentário por semana sobre a matéria é justamente para que durante as aulas ao vivo, se cair a luz, a internet, se acontecer qualquer coisa, se o meu computador aqui desligar, coitado do meu computador, é que pelo menos a gente tenha um programa de estudos. O princípio do ensino superior, no nível de graduação, é justamente que a gente tem que fazer a nossa parte. Uma parte muito maior do que quando estávamos no ensino médio, no ensino fundamental, etc. Nós temos mais obrigações como estudantes do que tínhamos, porque agora temos tido sempre o direito à educação, mas agora temos o dever de nos educarmos, temos o dever de estudarmos, aprendermos, pensarmos cientificamente problemas que não são triviais. A proposta do curso de Economia Política do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG é muito simples. É uma síntese de todo um itinerário de 2.000 anos de pensamento econômico, em que uma síntese que se dá no momento em que o objeto sofre mutações tão consideráveis que a própria ciência, ela mesma, sofreu mutações. Então
Então, os problemas que estavam postos para Cantillon, Quesnay, Smith, Ricardo, whatever, são os mesmos problemas que o senhor Karl Marx vai analisar. São os mesmos problemas que Marshall, Walras e tantos outros, né? São os problemas do nosso tempo. Então, nós não estamos aqui para dar as respostas de Marx, porque seria muito pouco. Nós estamos aqui para colocar os problemas que Marx enfrentou. Né? Um arranjo científico, um arranjo filosófico que nos permite pensar questões importantes. Né? Não duvidemos que por detrás, por fora, ao lado da crise que enfrentamos neste momento, a crise sanitária, é verdade, temos uma guerra econômica em curso. Uma guerra econômica que já vinha de alguns anos. Né? Quando a diretora de uma mega companhia chinesa foi presa no Canadá no ano passado, eu falei, meu Deus do céu. Quando o poder mudou de mãos na Arábia Saudita, toda uma série de mudanças políticas ao redor do globo. Todas essas questões estão, de alguma maneira, ligadas à vida econômica. Acho muito irônico que, neste momento, exista um debate sobre a bolsa ou a vida. Né? O capitalismo já superou esse problema. Você não vive se não tiver bolsa, se não tiver bolso, se não trabalhar, você não vive. Né? Daqui a poucos anos, você vai ser convidado para a festa de casamento do teu amigo. Ouvi falar que aquele teu amigo ali já tem 3 filhos, passa o carnaval em Veneza e você está ali fazendo um mestrado. Eu conto o Espelho, de Machado de Assis. É um espanto, e é isso que eu vou fazer hoje na aula, né? Uma revisão de 2 sessões do Capital. As turmas de Relações Econômicas Internacionais e Ciências Econômicas deste semestre, que somam mais ou menos 100 pessoas, e eu indistintamente vou tratar as 2 turmas, onde o tema for convergente, né, a mesma aula gravada, que depois se bifurca em problemas específicos. Nós, em 2 semanas de aula, vimos 2 sessões do Capital. Discutimos no começo da aula presencial, em março, no dia 3 de março, que somente no fim do curso discutiríamos questões filosóficas, questões de pensamento político, sociologia, etc. Né? E que mais frutífero para nós seria começarmos pela leitura do texto. Vamos fazer o principal. Né? Vamos servir o prato principal antes da sobremesa e antes da saladinha. Né? E por acaso rendemos muito. Né? Eu não estou julgando na cara de ninguém aqui, mas nessas 2 semanas nós lemos e demos por encerrado 2 sessões, as 2 primeiras sessões do Capital. Mercadoria e dinheiro e como que o dinheiro vira capital. Né? Ou seja, como diria o professor Eleutério Prado, nosso querido professor da USP, né? Pronto, já pode ir embora para casa, né? Já entendeu o básico da economia política, né? Já sabe o que é mercadoria, dinheiro e já sabe como que já tem uma intuição do que seja capital. Né? Lenin, no começo do século passado, colocou um problema que persegue, né, a filosofia marxista, o pensamento marxista desde sempre. Não dá para entender o Capital sem entender a lógica hegeliana. Né? E o próprio Marx, num dos pós-fácios ao Capital, a segunda edição do Capital, ele fala, né? Eu peguei ali o livro da lógica do Hegel e coqueteei, brinquei com esse coquetirre, com essas categorias. Né? Então a maneira fraca de ler as 2 primeiras sessões do Capital é considerar um objeto que vai do muito simples e do muito misterioso até a universalidade plena, né? Uma universalidade que se expande, ou seja, mercadoria, dinheiro e capital. Foi esse percurso que nós fizemos nas nossas 5 primeiras aulas, 4, 5 primeiras aulas, e
é a parte do capital mais simples e, ao mesmo tempo, a mais sofisticada. Né? Se a gente olha, né, eu sempre achei uma coisa muito esquisita, né, na língua original do texto, que mercadoria seja uma palavra tão próxima de verdade. Né? Assim, tá uma letra entre mercadoria e verdade. Né? Em português a palavra é muito óbvia. Né? Em português, mercadoria já remete ao mercado. Né? Mas na língua original do texto, mercadoria quer dizer uma coisa móvel, né? Aquela ideia do direito romano de uma coisa móvel que se carrega de boa fé, que se leva ao mercado de boa fé. E o mais espantoso, que mercadoria, o tipo de mercadoria, né, no direito romano que existia era gado e escravo. Em segundo lugar, o dinheiro, que será a alma da mercadoria, a alma revelada da mercadoria, o dinheiro também é gado, né? O pecúnio. E o mais espantoso é que o capital também, né? O capital é cabeça, né? Cabeça de gado. Né? Então, as três primeiras categorias, né? As mais fortes, mercadoria, dinheiro e capital, são as três que vão marchar juntas, né? Em ordem unida. Eu vou olhar para a mais simples delas. Né? Eu tenho uma coisa, né? Eu tenho aqui um isqueiro, né? Um isqueiro aqui para matar os germes. Né? Esse isqueiro é mercadoria, ele se troca por dinheiro e ele pode virar capital. Né? Posso vender uma acendida né, aquele pessoal do carnaval que fica pedindo isqueiro, né, galera? Me dá uma moedinha aí de 10 centavos que você aceita teu cigarro. Hã? Então, nos passos seguintes, é crucial que a gente entenda que estamos falando de maneiras de olhar para a mesma coisa. Né? Quer dizer, quando eu olho para um isqueiro, quando eu olho para uma coxinha de catupiry, não me importa, eu posso espremer a coxinha de catupiry, reduzi-la a átomos que eu não vou entender nada de economia. Né? Eu entendo das preferências, entendo do valor de uso dessa mercadoria, né? Da utilidade que ela me proporciona. Mas saber de onde veio e para onde vai, isso eu não sei. Eu só sei quando eu troco uma coxinha de catupiry por um isqueiro. Aí começa a ficar bom. Não é por acaso que no começo, na frase inicial, Marx diz que o capitalismo é uma coleção de mercadorias. Né? Então, houve trocas em outros carnavais da humanidade? Houve. Mas em que lugar da humanidade essas trocas se dão de maneira rotineira? Quantas trocas econômicas estão acontecendo neste instante? Troca de energia, computador e etc., para que nós estejamos tendo essa conversa. Portanto, estamos a falar, desde o primeiro minuto, de uma sociedade específica. Né? Se a gente lê as primeiras páginas gloriosas, as primeiras 200 páginas da Riqueza das Nações, a gente fica com uma impressão que a humanidade sempre foi uma humanidade econômica. Né? O homem econômico sempre existiu. O Robinson Crusoe e o Sexta-feira no Paraíso Perdido. A humanidade só não começou o capitalismo antes porque ali havia uma série de políticos malvados, condições tecnológicas precárias. Mas as forças do mercado estão sempre latentes na essência humana. O que Marx quer mostrar no seu livro, e por isso se chama Crítica da Economia Política, é que esse mundo da mercadoria é um mundo específico. Né? Ele tem certidão de nascimento, e essa certidão de nascimento será descrita no final do primeiro livro, né? Daqui umas 3 semanas. Né? É uma estratégia que está calcada, né? O nosso colega Bob Joseph escreveu um artigo agora para mostrar como que Marx custou para chegar na estratégia expositiva que melhor lhe atendesse. Que estratégia é essa? Eu parto do que vejo, parto do agora e mostro que os economistas, até o tempo dele, e muitos economistas do nosso tempo, consideram que uma troca de escambo é uma contingência, um predicado da humanidade, né? A troca. Né? E aí a gente pensa sempre no exemplo do cervo e do castor,
de Adam Smith. Quando eu troco cervo e castor numa tribo isolada, quando eu troco numa cidade eu produzo arco, na outra eu produzo flechas, tudo bem, né? Agora, e quando uma cidade tem indústria, a outra não tem, né? Essa é a questão. Uma mercadoria, ela esconde uma distribuição de renda, né? Um processo de troca esconde relações de produção, né? Há 30 anos atrás, a Adidas, a Nike, essas empresas maravilhosas, se mudaram de mala e cuia para o Vietnã, para a Indonésia, etc., né? Causa um espanto na sociedade ocidental, civilizada, quando descobre que uma roupa de grife foi fabricada com trabalho escravo, né? A mercadoria nada diz sobre a maneira como foi produzida, né? E o grande erro, ou um dos erros, e quem somos nós para falar de erros de economistas geniais, é achar que troca é troca, né? Mas quando eu introduzo capital, por exemplo, quando eu introduzo dinheiro, notem que na exposição da economia política clássica não há dinheiro, né? O dinheiro é um chuchu, né? Como se dizia antigamente. Então, partir da mercadoria é dizer que eu tenho um mistério diante de mim. E esse mistério começa a se esclarecer quando eu troco uma mercadoria por outra, né? Por que eu consigo no mercado trocar? Você vai ao mercado trocar coxinha de catupiry por isqueiro? Não. Mas analiticamente eu posso pensar num mundo em que eu troco uma coxinha por isqueiro. E por que posso fazer isso? Por que é possível? Porque existe uma sagrada instituição chamada mercado que aloca o tempo da sociedade em diferentes, infinitas tarefas, né? Infinitas tarefas. Quando eu penso em certas atividades que a nossa sociedade nos permite fazer, o tipo de mercadoria sofisticadíssimas, né? Se você tem o privilégio de ainda ter um bisavô, uma bisavó, pergunte quantos brinquedos eles tinham, quantas roupas usaram na vida, quantos automóveis, etc. Quantos rádios. Você aí já está no seu 20º celular em 20 anos de vida. Então, este mundo crescente da objetividade, né? O sistema de mercado coloca para nós, e contra a nossa vontade, é uma ordem espontânea, uma alocação de tempo, uma alocação de trabalho útil, né? Se o seu trabalho útil é fazer uma coxinha de catupiry, tudo bem. Quanto em coxinhas vale um isqueiro? Quanto um isqueiro vale em coxinhas? Isso é possível, esse mecanismo de troca, porque essas duas coisas, com aparências desiguais e tão díspares, ou seja, dois valores de uso tão diferentes, esses valores de uso têm uma substância em comum, eles têm uma essência em comum. São produtos de trabalho, um trabalho médio, simples. Você pode decompor o trabalho complexo em simples e assim sucessivamente. Quer dizer, nós temos as coisas, uma coxinha de catupiry e um isqueiro tem valor. E a substância desse valor é o trabalho. São produtos de trabalhos diferentes que no altar sagrado do mercado esses trabalhos se comparam, se medem, né? Ou seja, se medem, segundo a economia política clássica, pelo tempo, né? Quer dizer, um tempo médio ali, um tempo necessário. Né? Sempre que uma pessoa começa a estudar economia, ela já começa a crítica, né? Vou destruir a teoria do valor, né? Se eu levar 30 anos para fabricar o isqueiro, esse isqueiro vale o PIB do mundo e de outros mundos? Não, meu filho, você perdeu 30 anos. Né? O mercado já dá ali o tempo que você precisa para fazer isso. Né? Por outro lado, a pulsão do mercado é que o tempo que eu economizo para fazer um isqueiro, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer um fósforo, vou fazer um outro tipo de artefato, uma caneta, uma borracha, etc, etc, etc. Então eu meço, né? Quer dizer, essa substância ela tem uma grandeza, né? Eu posso medir o valor das coisas, né? E isso não é feito por qualquer indivíduo. Né? Do outro lado, né, quando a gente pensa numa teoria do valor subjetivo,
Se as coisas valem o que eu acho, nenhuma coisa vale. Como é que eu troco, né? Se fosse tão simples contestar uma teoria do valor é um pressuposto teórico, né, que a gente pode chamar, assim, apressadamente metafísico, né, uma hipótese metafísica. Né? Todas as coisas são produto do trabalho humano. Né? E elas valem porque são um dispêndio uma alocação de uma capacidade de trabalho da sociedade. Né? A sociedade dispensa um tempinho dela para fazer determinadas coisas. Né? Então, por isso que eu parto da mercadoria. Né? Eu parto de um ser que está aqui, né? Uma coisa móvel. Né? Depois a gente pode discutir a questão de serviço, né? Por que o serviço é mercadoria, não é? Né? Um software, né? As ideias que estão aqui materializadas neste computador, essas ideias têm valor, né? Eu levo 1000 anos para pensar um Windows, né, do outro dia, no ano passado, né, um aluno, um calouro, né, veio dizer, poxa, por que o Brasil não inventou o Uber, né? O Uber é tão simples, né? Você pega o Google Maps e pronto, e ali já tem o Uber, você tem o iFood, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, meu amigo, se fosse fácil, teria eu mesmo inventado, né? Teríamos nós patenteado essas coisinhas tão simplesinhas. Né? Então, quando entra a ciência em jogo, né, a coisa fica um pouco mais complicada. Né? Por enquanto, nós estamos falando de trabalho simples. Né? Nós estamos decompondo o complexo, o trabalho, né, sofisticado e elaborado, o trabalho de anos, em pequenas unidades de trabalho. Um dispêndio médio de força humana, de nervos, de cérebro, de coração, que pode ser feito por qualquer pessoa. Se é um pouco mais sofisticado, pode ser feito por algumas pessoas. O importante é que o reino do capital, ele começa com suas súditas, as mercadorias. Né? A mercadoria é a unidade simples, né? A unidade mais simples que eu possa pensar no mundo do mercado. Né? Aquela coisa que eu carrego até o mercado. Né? E essa mercadoria, ela tem um mistério. Né? Assim, ela tem um mistério porque ela apresenta, né? Ela se apresenta por aquilo que ela aparentemente não tem. Né? Quer dizer, que é se trocar pelo corpo de outra mercadoria. Então, por isso que páginas e páginas do primeiro capítulo serão dedicadas a mostrar essa alma da mercadoria. Né? Eu troco uma coxinha por um isqueiro, uma coxinha vale um isqueiro, a forma valor. Quer dizer, o valor assume essa forma que é estar, né, a sua manifestação do valor se dá no corpo de outra mercadoria. E no final, todas as mercadorias revelam a sua alma no corpo de uma mercadoria, o dinheiro. O dinheiro é o valor que se torna independente, é o equivalente universal. Até aí está muito bonito, mas o que Marx vai dizer é o seguinte, né? Chega uma hora que o importante não é mais a coxinha, o importante não é mais o isqueiro, o importante é essa mercadoria que é o espelho, né? Uma mercadoria cujo valor de uso é ser o espelho do valor de todas as outras mercadorias. Né? Ou seja, uma mercadoria que expressa o preço, né? E a gente vai supor aqui durante muito tempo que o preço é a expressão imediata do valor. Depois vai chegar uma hora que nós vamos dizer, não, preço é diferente de valor. Existem momentos em que o preço não é igual ao valor. Por enquanto, por simplificação, nós chegamos na nossa posição a dizer: o isqueiro vale um isqueiro, o bique vale uma coxinha de catupiry da Vila Árabe, e ambas as mercadorias valem R$ 5. O valor é expresso, né? O preço exprime o valor, o tempo de trabalho socialmente necessário. Né? Então, a diferença, a mercadoria e dinheiro são a mesma coisa? São. Mas o que falta ao dinheiro, o que o dinheiro tem que a mercadoria não tem? O dinheiro tem a alma, né? Ele é a alma, ele se troca por qualquer mercadoria. Né? Ou seja, ele tem propriedades que uma mercadoria não tem. Por outro lado, a mercadoria tem coisas que o dinheiro não... Né? Aqueles filmes americanos, o camarada com uma mala de $1 milhão no deserto
de Nevada, né? Eu tô aqui com a mala de 1 milhão e todo, me dá uma carona. O cara, não confio não. O que você faz com US$ 1 milhão? US$ 1 milhão tá muito pouco hoje em dia, né? O que você faz com 100 milhões de dólares no mar aberto? Você está com um baú de ouro no mar aberto. Você não faz nada, né? Não faz nada. É. Então a mercadoria é o corpo sem alma e o dinheiro é a alma sem corpo. É? E o grande debate da teoria econômica do século XIX sobre isso era estabelecer a natureza do outro ser, né? A natureza do espírito. Né? Eu tenho um corpo sem alma, uma alma sem corpo. E o capital, o que que é? O capital é uma máquina, uma fábrica, um prédio. Nós estamos vendo que não é bem assim. Que empresas aí estão sendo vendidas por R$ 1. Empresas estão sendo jogadas fora. Então a ideia de decompor capital, separar dinheiro de mercadoria depois, e deduzir mercadoria e dinheiro, valor de uso, valor de troca e finalmente valor, é a ideia de dizer que este ser mais complexo e inédito, que é o capital, esse ser ele tem determinações que são materiais, ou seja, ele é uma coisa, né, uma fábrica, mas por outro lado, não adianta nada você ter uma fábrica maravilhosa de alfinetes se essa fábrica é imprestável, se ela toma mais tempo da sociedade do que o necessário. Né? No nível de discussão de relações internacionais, é isso que acontece. Né? O Brasil já cansou de ver indústrias suas, indústrias muito pujantes, virarem pó. Ou seja, a indústria está lá, a máquina está lá, mas não vale nada. Né? Foi inventado um método, descoberto um método de produção que gasta menos dinheiro, menos gente, menos material e produz o dobro. E aí? O que você vai fazer? Você vai comprar daquele país e sua produção local vai virar pó. Né? Então, o dinheiro, né, ele é uma entidade que não tem só as propriedades, ele é mercadoria, mas ele tem propriedades específicas. Quais são essas propriedades? Né? Primeiro, o dinheiro pode fazer as coisas circularem sem ele mesmo sair de casa. Né? Antigamente, né, meu bisavô tinha uma padaria, o pessoal ia lá, comprava pão todo dia, e no fim do mês, ou de uma vez por ano, acertava lá. Né? É mais ou menos isso. Né? Você sai com um carro da loja e, no entanto, você vai pagando ali a fundo perdido. Né? Compra uma casa e, no entanto, essa casa será paga. Então, o dinheiro, em primeiro lugar, quer dizer, isso é em segundo. Né? Ele mede o valor das coisas, mas ele faz as coisas circularem sem ele mesmo precisar circular o tempo todo. Em segundo lugar, tem que olhar, né? Tem que colar um pouco. Ele tem especificidades, né? Por exemplo, ele é poder. Né? Eu falei aqui da origem etimológica, né? É sempre uma coisa interessante olhar isso, né? O dinheiro é poder, ele te dá um poder, né? O seu detentor, que nenhum outro, isso nós vamos chegar em Keynes, né? O dinheiro ele surge de meios que nem sempre estão das porosidades do sistema. É o que mais vai chamar de tesouro. Né? O tesouro, o entesouramento. Né? Eu guardo dinheiro. Né? Ele só conseguia pensar, Marx só conseguia pensar no tesouro. Né? E isso vai ter um papel, vai prejudicar um pouco a exposição do livro 2, mas por outro lado, aqui no livro 1, eu já estou dizendo que o dinheiro não é igual às outras mercadorias. É óbvio, né? Se pensar em inflação é um problema e não sei o quê, mas assim, se você tem aquela nossa mala de 100 milhões de dólares, acredite, nesses últimos 100 anos, 100 milhões de dólares sempre valeram muita coisa. Hã? Em segundo lugar,
Não, em terceiro. Então o dinheiro é tesouro, ele faz circular as mercadorias sem ele mesmo sair de casa. Em terceiro lugar, o dinheiro é dinheiro mundial, né? Faça esse experimento, né? Agora você não pode fazer esse experimento, mas assim que acabar a pandemia, vai passar uns dias lá em Cochabamba, vai passar pegar uma praia lá não sei aonde, no Chile, né? Aquelas praias do Chile, não sei o quê. Fica lá no Chile, eu tô falando do Chile. Chega lá no Chile e leva só notas de lobo-guará. Eu posso te jurar que se em pouco tempo você chegar só com notas de lobo-guará lá no Chile, você vai ser preso. Você não vai conseguir, vai morrer de fome e ser deportado. No Chile. Aí você ajunta um dinheirinho a passar um Réveillon, um Réveillon em Paris. Já pensou? 2021 para 2022. Aí você fala, oh, je suis brésilien, né? Seleção, Neymar, né? Tudo, e só tô com reais aqui. Você não vai ganhar nada. Vai ser preso, você não vai ser depois, vai ficar preso lá, né? Os moedeiros falsos. Né? Dinheiro tem propriedades, ou seja, tem um dinheiro mundial. Né? Tem um dinheiro mundial. Quem emite esse dinheiro hoje em dia são os Estados Unidos, ainda são os Estados Unidos. Né? Esse país que está aí passando vergonha, não sei o quê, Estados Unidos já não é mais aquele, já. O presidente do Fed tem poderes que nenhum outro presidente de Banco Central tem. Ele pode destruir a economia mundial sem matar ninguém de bomba atômica, sem matar ninguém queimado. Né? Então, embora a exposição do capítulo 3 seja muito boba, né? Parece uma série de tautologias, né? Eu disse nas aulas, eu falei, guarde, né? Isso aqui é o mordomo, aquele mordomo do Scooby-Doo, né? Assim, o mordomo que não aparece. Que você fica, por que esse mordomo toda hora fica aqui trazendo chá para as pessoas, tá? Não sei o quê. Mas no final é o mordomo que é o assassino, é o ser que aparece, né? Quer dizer, o mistério do dinheiro é o mistério das mercadorias, né? O fetismo, a mercadoria, o dinheiro e o capital, essas três categorias, tem cada uma o seu mistério, né? O mistério do dinheiro é você achar que você pode comprar tudo, né? Porque você tem dinheiro. Mas você, eventualmente, acredite, o dinheiro faz muita diferença. Nós estamos vendo isso agora, né? A nossa estimada colega, a professora Débora, eu gosto de gente de coragem, né? Foi um debate na TV nacional sobre a pandemia, né? Isso, assim, no fim de semana que ainda todo mundo achou que era só um mês em casa, né? Que 15 dias já estava tudo voltando ao normal. E lá estava ela debatendo com dois cavalheiros, muito científicos e tal, e tudo que ela falava, os caras, veja bem, não tem dinheiro. Veja bem, não tem dinheiro. Veja bem, não tem dinheiro. Né? Aqui no Brasil, esse argumento, a gente fica até, realmente não tem dinheiro. Né? Mas quando a senhora Angela Merkel e o senhor Emmanuel Macron, dão uma ajuda de custo para a sua economia de trilhões de euros, os americanos estão dando dinheiro a rodo, né? A gente tem que entender que essas coisas não são tão triviais assim. Né? Então, guarde esse capítulo 3, né? O dinheiro vai desempenhar múltiplos papéis ao longo do nosso curso. Né? Se você acha que dinheiro é chuchu, parabéns. Que é uma mercadoria como outra, que tem um preço e um mercado, parabéns. Né? Eu prefiro, entre o isqueiro, a coxinha de catupiry e o Dólax, eu prefiro o Dólax, sabe? Assim, eu fico mais feliz com umas moedas de Dólax no bolso. É. Muito bem. O último passo que nós demos no nosso começo presencial, no nosso saudoso começo presencial, eu nunca pensei que eu teria saudade de uma aula às 7h30 da madrugada ou de uma aula às 10 da noite de sexta-feira. Nunca. Que saudade daquela deprê. Sabe? Que saudade disso. Mas, nas nossas últimas aulas, a gente começou a pensar o seguinte: eu tenho um circuito de mercadorias. Né? Eu vendo um isqueiro, pego o dinheiro, compro uma coxinha. Vendo a coxinha, pego o dinheiro e tal.
né? Mencionamos ali a identidade de David Hume, en passant e tal, não sei o quê. Ah, mas agora, que sentido tem, né, eu sair de casa com R$ 10, comprar uma coxinha e depois vender a coxinha, não comer a coxinha, vender pelos mesmos R$ 10 e voltar para casa com R$ 10? Hum? O custo do dinheiro ele só tem sentido se eu comprar a coxinha por 10 e vendê-la por 12, né? Se eu comprá-la por 15 e vendê-la por 20, só tem sentido falar de uma circulação DMD se esse D, segundo, virar um D', né? Um D' maior do que D. Ou seja, um dinheiro que se torna capital, né? Note que o fetichismo do capital é isso, né? Eu achar que eu vou sair de casa com dinheiro e vou voltar com mais dinheiro sem fazer nada, né? Há quem acredite nisso, né? Eu vou botar meu dinheiro na bolsa, né? Eu adoro isso, né? O cara bota 50 mil na bolsa, eu tô com um dinheirinho aqui, vou investir na bolsa, entendeu? Vai, meu filho, vai fundo, eu dou mal força, né? Vai fazer, né? Tem gente que ganha assim, né? Eu acho que uma das histórias mais fascinantes é ler a história, né? A gente estuda isso em História Econômica Geral, é a história do mercado financeiro, né? O JP Morgan, no século XIX, aquela chamada grande recessão do final do século XIX, ele ficou 10 anos sem ganhar dinheiro. 10 anos, o JP Morgan, né? Isso é fascinante. Ali de 1880, 1890, o capital se expandindo sem fronteiras e, no entanto, o mercado financeiro não ganhou nada, né? Então, o que a gente tem no final da seção 2 é o problema de como que eu vou, de fato, seguidas e respeitadas as normas e leis do valor que eu estabeleci até aqui, como que eu vou ganhar mais dinheiro, né? Se todo mundo está com mercadoria e dinheiro, como que eu vou sair com mais dinheiro? Sem burla, sem renda excessiva, por enquanto, né? Se eu estou distribuindo tecnologicamente todos os trabalhos, né? Ora, existe uma mercadoria cujo valor de uso é produzir mais valor. É produzir esse D', né? Uma mercadoria que tem um valor de uso duplo. Produzir uma coisa útil, é um trabalho útil, mas, por outro lado, é um dispêndio de trabalho que se materializa em mais valor. E aí, então, a gente encerrou o nosso curso presencial com essa questão, né? Eu parti do valor de uso, valor de troca, valor. E agora eu preciso do passo seguinte, que é como que desse milkshake de valor de uso e valor, de mercadoria e dinheiro, como que eu produzo o capital, ou seja, como que eu produzo mais valor. Ou, como a gente gosta de dizer aqui no Brasil, mais-valia, né? Então, eu fico muito feliz que na semana que vem a gente comece. E se você não leu nada, se você não entendeu o que eu falei aqui, não importa, né? O importante é que você, eu não consigo mostrar aqui, que você leia o capítulo 5 do Capital, tá? Este é o capítulo mais importante do curso, né? Daqui a 30 anos, os teus filhos, os teus netos vão perguntar onde você estava quando leu o capítulo 5 do Capital. Todo mundo falou que era muito difícil, intrincado. Meu amigo, você não teve os alunos e as alunas que eu tive, sabe? Eu estava em Ouro Preto, fui passar um fim de semana em Ouro Preto e tirei olha que programa de índio, né? O cara em Ouro Preto vai ficar lendo o Capital, sabe? No café da manhã eu li e entendi. Então é crucial que para a semana que vem você leia aqui, na edição brasileira, são 20 páginas, tá? Nós vamos para a semana que vem trabalhar essas 20 páginas. Então, segunda-feira, dia 8, 9, 10 de agosto, eu vou publicar por aí o segundo vídeo, comentando o capítulo 5º. Se você não leu os outros, lamento, só lamento, mas é bom dar uma lida, é bom entender o texto, a economia do texto. Aqui eu estou falando livremente, né? Muitas maneiras de abordar isso, e eu acho que uma maneira eficiente, é uma maneira que tem sido feita
no mundo civilizado e também aqui no Brasil, por que não, é que esse texto foi publicado, né, essa parte do Capital foi publicada por Marx, mas agora a gente sabe como que ela foi escrita, né? Ele levou 10 anos contados entre a primeira vez que ele achou, não, agora eu posso escrever o Capital, 1857. Um ano e meio depois ele falou, não, não tá bom. Então a última página do primeiro manuscrito, que são os chamados Grundrisse, disponíveis em português, a belíssima tradução do meu colega Mário Doyer, que a tradução demorou também muito tempo, e foi a primeira tradução que introduziu o mais-valor em vez da mais-valia. Né? O professor Mário Doyer tem esse... hoje em dia todo mundo fala mais-valor, assim, não há que só é mais-valor. Né? Meu ouvido até hoje dói, assim, né? Quando alguém fala mais-valor, sabe? Porque isso foi um debate teológico tão grande, né? Mais-valor, mais-valia, mas está no dicionário, está no WAIS, não sei o quê. O professor Mário Doyer resolveu o problema. Hoje em dia todo mundo fala mais-valor. Quando eu falo mais-valia. Quando eu escrevo mais-valor. Não importa, né? O importante, então, é que este capítulo 5, processo de trabalho e processo de valorização, que já é a sessão 3 do Capital, ou seja, já superamos em 2 semanas 2 sessões. Acho que superar de maneira apressada, ligeira, leviana, se quiserem, esse começo, esse imbróglio do começo, vai nos fazer pensar, primeiro, o texto, né? A arquitetura do texto, né? E examine o programa da disciplina, quer dizer, a gente começou com a mercadoria, nós vamos terminar com população, né? Nós vamos terminar com luta de classes. É esse problema que eu coloquei aqui no começo dessa fala de hoje. Por quê? Que agora, se nós estamos no ensino à distância, por que depois vamos dizer, não, agora, se você pode tirar um diploma à distância na UFMI, por que outra pessoa não poderá? Né? E todos os porquês de sociedade de classes. Né? Vamos ver que a luta de classes não é o que sonham os detratores de Marx. Né? Marx só pensou o proletário e o burguês, é mesmo. Ele mesmo que não era proletário nem burguês. Né? Então, que nós temos a atenção. Em defesa do nosso curso, a defesa da nossa disciplina, ela não precisa de defesa. Né? Você vai perguntar a justificativa para o colegiado. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: a economia política nasce, e a ciência econômica contemporânea, como uma arte. Né? Ela não é uma ciência exata. Há 2 meses atrás, eu repito, não havia dinheiro no Brasil. Não havia dinheiro. De repente, 600 aqui, 600 ali, o Banco Central injetando... Para onde está indo a liquidez que o Banco Central injetou na economia brasileira? Para onde irá? Portanto, eu peço que com muita prudência a gente adote, então, essa estratégia de correr em certas passagens que são cruciais, são essenciais, e eu só estou fazendo isso porque a capacidade instalada, a capacidade mental é muito grande. Né? Então, uma estratégia que é perigosa, é arriscada, uma leitura que não tem o rigor que um curso de pós-graduação, por exemplo, tem. Não é uma leitura lenta e gradual, como, por exemplo, se eu fosse dar esse curso na filosofia, na Belas Artes. Né? Belas Artes, ali a gente fica discutindo mercadoria há muito tempo. Dinheiro, capital. Aqui não. Aqui nós podemos ir em marcha forçada. Né? Portanto, para a semana que vem, capítulo 5 do livro 1, essencial, 20 páginas. Na segunda, dia 10, eu publico o vídeo com comentário e, respondendo já perguntas que chegam por e-mail, é óbvio que os alunos de economia do curso de graduação de Ciências Econômicas assistem a aula de manhã e os alunos e alunas de Relações Econômicas Internacionais assistem a aula à noite. No entanto, se tiver uma pessoa que quer assistir de manhã ou de noite, tanto faz. Né? Assim, a parte ao vivo da aula de terça e a aula de sexta, que será ao vivo, se Deus quiser, e a padroeira da internet, da energia elétrica e as forças produtivas permitirem,
Aí a gente faz, discute, tira dúvidas, etc. Né? E eu estendo um pouco, aprofundo os temas propostos para cada semana. Acho que foi tudo gravado e, se Deus quiser, eu vou conseguir postar, eu vou conseguir que esse vídeo chegue até vocês antes da aula de sexta. Né? Seja se você é da turma C ou da turma D, pouco importa. Quando houver necessidade de bifurcar os caminhos entre essas ciências irmãs, aí a gente vai fazer isso. Fiquem bem, cuidem-se, protejam-se. Cuidado, né? Nós já temos perdido pessoas que decidem, em desespero, tirar a própria vida. Então veja, né? O dia que você tiver sem paciência, se você tiver, olhe os sinais vitais, né? Não só da sua saúde física, mas também da sua saúde espiritual, da sua saúde mental. É um tempo de muita loucura. Ninguém fica imune fisicamente. Eu, por exemplo, eu acho nenhuma camisa, né? Eu tô aqui com uma blusa aqui, mas eu botei o pijama aqui por cima, porque nenhuma blusa minha, das que você já me viu desfilando no Grand Monde da UFMG, nenhuma blusa cabe em mim mais, sabe? Assim, eu estou precisando ou emagrecer ou vir fazer uma visita ao alfaiate, sabe? Assim, na dúvida, ficarei de pijama, né? Darei aulas aqui de pijama, sabe? Então, a saúde das pessoas todas, nós todos temos problemas, ninguém sai impune, né? E essa é a beleza do capitalismo. Né? Essa é a beleza do capitalismo. Ninguém, em lugar nenhum do mundo, está imune. Né? A peste bubônica do Decameron atingiu a Europa. Veio lá da Ásia andando e tudo, mas ficou ali. Agora não. Nós temos fenômenos que afetam a nós todos. E o objetivo do nosso curso é meditar sobre alguns desses fenômenos. Santé, Evoé.